Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso querido Astro Insight 77, o nosso encontro, né? A nossa comunidade de autoconhecimento, de autodescoberta, de evolução espiritual. E a gente vem numa sequência de vídeos falando sobre as casas, né, dentro da mandala astrológica. E nós chegamos na casa 11, né? A casa 11 dentro da nossa mandala representa as nossas conexões com o mundo exterior. Representa as nossas amizades, os nossos sonhos, aquelas causas que nos movem. É a casa do coletivo, é a casa das redes sociais, é a casa que nos inspira para um futuro melhor e onde nós encontramos propósito, mas não um propósito individual, um propósito coletivo, um propósito junto com o outro, junto com a necessidade do outro. Então é uma casa super importante, super inspiradora, né? A gente está diante da casa das amizades, das nossas redes sociais, dos laços que nós formamos, né, com os nossos grupos, né, como é que nós compartilhamos, quais são os interesses que nós temos nessa dimensão que podem ser compartilhados com os outros, os valores, né, as inspirações. Quais são os grupos onde a gente sente pertencimento, onde a gente se sente introduzido. Então, isso é a casa 11, né? É também conhecida como a casa dos sonhos, a casa da esperança, né? Por quê? Porque é na casa 11 que a gente traça os objetivos a longo prazo, as aspirações, né? Aquela visão de um mundo que a gente pensa em cultivar dentro da nossa perspectiva de um propósito interno, um propósito que é muito nosso, mas esse propósito nosso é em consonância com um propósito maior. E aí, é claro, esse propósito maior vai estar muito atrelado às conexões que nós temos, né? Ao grupo ao qual nós estamos inseridos, como eu já comentei. Vamos falar um pouquinho, né, de influências, né? Então, imagina, aqui a gente sempre traz alguns exemplos, lembrando que aqui nós trabalhamos com a energia arquetípica. Então, se você quiser uma leitura mais real, né, você precisa procurar um astrólogo profissional para fazer a interpretação da sua mandala. Lembrando que na mandala astrológica, a leitura da sua mandala ela é composta de diversas metodologias, né? Não apenas a leitura da casa, mas as influências dos astros, influência dos planetas, as conexões existentes ali, né? Naquela mandala, ou seja, é algo mais complexo. Aqui a gente traz alguns exemplos apenas para trabalhar o arquetípico, aquilo que está por trás, de uma maneira mais genérica. Então vamos imaginar uma casa 11, né? No signo de Aquário. O Aquário já é o signo da coletividade, né? Então já simboliza um pouco dessa coletividade. Se a gente tem um aquário ali na casa 11, a gente pode estar diante de uma pessoa mais progressista, mais identificada com causas inovadoras, com causas do coletivo, pessoas que têm uma tendência a promover mais união, mais igualdade entre seus grupos. Se aquário já é o signo da coletividade, uma casa 11 ali vai potencializar. Então, talvez estejamos diante de grandes lideranças aqui, que buscam, através de suas ideias, a sua existência, trabalhar esse coletivo, né? Em busca de melhores, às vezes melhores condições de trabalho, melhores condições ambientais, enfim, é o coletivo com o coletivo, né? Aquário dentro de uma casa 11, ou uma casa 11 em aquário é o coletivo dentro do coletivo. Um outro exemplo que a gente traz aqui é Leão, né? Leão está muito voltado aquele impulso, a liderança, a criatividade. Leão tem aquela coisa do desejo de brilhar, né? Então, se a gente tem ali um leão em casa 11, a gente pode estar falando de uma pessoa que tem uma energia, um entusiasmo muito grande e que usa essa energia, esse entusiasmo para contagiar aqueles que estão à sua volta. Então, imagina uma pessoa extremamente criativa, com um desejo enorme de brilhar, de fazer a diferença dentro de uma casa do coletivo, né? Isso são pessoas que, por muitas vezes, serão fonte de inspiração, né? Em relação aos grupos ali aos quais essa pessoa participa. Trago também aqui agora alguns exemplos sobre os planetas, né? Então, imagina ali se você tem um Urano dentro da casa 11, né? Urano, como diz a nossa querida Aline Macari, é o planeta do plot twist, é aquele que é o planeta do inusitado, né? Daquilo que menos se espera. Então, o Urano ali
vai trazer para essa pessoa um espírito totalmente revolucionário, ideias visionárias, pessoas super impulsionadas por mudança, por quebra de padrões, quebra de paradigmas, pessoas, como a gente costuma dizer, fora da caixinha, né? Mas é um fora da caixinha olhando para o coletivo, pensando no coletivo, né? Se a gente tem um Júpiter ali muito bem posicionado em casa 11, a gente pode estar falando de pessoas que têm um otimismo muito grande, que participem de projetos coletivos, que incentivem a expansão, a prosperidade, né? Pessoas que talvez trabalhem muito com redes sociais e consigam atingir outras pessoas com seu propósito, fazendo do seu propósito um propósito coletivo também. Então, Júpiter é o grande benéfico, né? Aquele que expande. E essa expansão dentro de uma casa do coletivo vai render coisas bastante, pode render coisas bastante positivas, né? E a gente pode ter também ali um Saturno, né? O Saturno é muito interessante porque o Saturno ele é o grande professor, né? Como a gente sempre fala, né? Então, o Saturno é aquele pé no chão, o Saturno é o freio, às vezes, necessário, né? Então, a gente que, de repente, se você tem ali um Saturno na casa 11, de repente, para que você possa alcançar os seus objetivos, para que você possa promover aquilo ao qual você veio, o seu propósito, você vai trabalhar arduamente, né? Você vai precisar ser disciplinado, você vai precisar interagir com as pessoas, mas de uma maneira muito sistematizada, com muita responsabilidade, com muita disciplina, né? Saturno nos exige isso, nos exige comprometimento diante daquilo que a gente está fazendo. E isso dentro de uma casa do coletivo faz muito sentido, né? Porque a gente está falando ali de um propósito que não é só um propósito pessoal, mas é um propósito coletivo, né? Então isso faz bastante sentido para a gente. Vamos explorar um pouquinho aqui, né, a casa 11, algumas dicas bem práticas, né? Primeiro, a gente pode estar falando aqui de conexões muito autênticas, a nossa capacidade de perceber essas conexões, valorizando as amizades, os interesses, os valores compartilhados, a possibilidade de construir laços genuínos, duradouros, a capacidade de nós nos conectarmos através de um propósito maior com o coletivo, né? Estamos falando também de uma pessoa com bastante facilidade ali, né, de trabalho em equipe, trazendo essa contribuição através de suas habilidades, né, olhando, claro, sempre para o objetivo coletivo, trabalhando muito bem esse objetivo com harmonia, celebrando sucesso em conjunto. Se a gente tem uma casa 11 muito bem posicionada na mandala, a possibilidade é que nós sejamos pessoas altamente articuladas do ponto de vista do coletivo, né? E isso é bastante interessante, né? É super importante também a gente lembrar que a gente está quase no finalzinho da jornada, né? Então é na casa 11 que a gente vai cultivar os nossos sonhos, os nossos ideais, mais uma vez, estabelecendo metas claras, a longo prazo, traçando caminhos para a realização dos nossos sonhos, né? A gente costuma dizer que é a casa da definição das metas, dos nossos objetivos, né? Mas sempre lembrando que essas metas, esses objetivos estão inseridos numa participação em algo maior, né? Então é como se eu traçasse o meu objetivo, mas entendendo que esse objetivo vai estar envolvido com causas maiores, numa perspectiva muito de contribuir com o futuro, de deixar um legado positivo e de fazer parte, né, desse grande conjunto de ideias, de pessoas, de sonhos, do coletivo de uma forma geral, né? Então é eu identificar como é que eu me posiciono diante desse coletivo e como é que eu traço, né, propósitos, metas, ideais a longo prazo. Às vezes são ideais de uma vida inteira, né, de uma vida inteira aqui, nessa dimensão. Reflexões para casa 11. Como você se conecta com as suas comunidades? Como é que você lida com esse coletivo, né? Então, é uma pergunta para a gente se responder, para a gente responder, né? Uma inquietação. Uma outra seria: seus sonhos e aspirações estão alinhados com as ações no presente, com as conexões que você tem, com as conexões que você venha a fazer? Isso também é uma boa reflexão para todos nós a nível de casa 11, né?
A Casa 11 também, né? Aqui alguns insights, né? É um espaço de conexão e propósito. Então, é na Casa 11 que a gente fortalece as nossas amizades, constrói as nossas redes de apoio, né? Ela também vai nos inspirar a perseguir os nossos sonhos, a contribuir com o nosso futuro, e esse futuro muito conectado com o coletivo, né? E é na Casa 11 que a gente diz que a gente pode trabalhar para construir um mundo mais justo e mais harmonioso. Então eu olho para aquilo que eu posso deixar. É a casa do legado, né? Como a gente costuma dizer, olhando para o coletivo, o que é que eu estou deixando. E às vezes a gente acha que esse coletivo, né, sei lá, é uma coisa muito ampla, né? A gente está falando do nosso país, nosso estado, não. O nosso coletivo pode ser a nossa família. Né? O nosso coletivo pode ser um grupo de amigos que eu participo, o nosso coletivo pode ser o meu ambiente de trabalho, né? Então eu posso estar num ambiente mais microcosmo, mas que essas ações do meu microcosmo vão interferir no macrocosmo, né? Vão estar em consonância com aquilo que o universo nos traz. Então isso realmente é algo grandioso dentro de uma perspectiva de casa 11. É na casa 11, né, que a gente traça um novo caminho, né? Então é super importante vocês procurarem. Se tiverem curiosidade, procurem um astrólogo profissional, façam a leitura da sua mandala, explore a casa 11, né? E busque entender e fortalecer esses laços que falam de sonhos, falam das suas contribuições para o bem comum, dentro dessa jornada que nós estamos de autoconhecimento, né? Por um caminho de crescimento e de realizações. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Convido você a inscrever-se aqui no nosso Astro Insight 77 e também acompanhar o nosso conteúdo disponível lá no nosso Instagram. Uma excelente semana para todos nós, saúde e paz.